Olá, hoje para a entrevista nós temos Carlos Alberto Caram, que defendeu uma tese de doutorado em administração aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada Legitimando uma Inovação Social, o caso do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Tudo bem, Caram? Tudo bem, professor. Em primeiro lugar, por que a sociologia pragmática, que sabemos que você utilizou para analisar o fenômeno, mas por que a sociologia pragmática para analisar o fenômeno do ponto de vista organizacional, da gestão? A decisão veio da compreensão mais aprofundada do fenômeno da inovação social, que envolve disputas, conflitos, para que ela seja legitimada em determinado território. E a sociologia pragmática, ela lida justamente com isso, da forma com que os atores justificam as suas posições baseados em noções de bem comum para chegar num acordo de legitimação. Foi por esse motivo que a gente decidiu utilizar a sociologia pragmática. E como você fez essa articulação, ou essa espécie de conexão entre sociologia pragmática, administração? A gente procurou estudar a inovação social pelos seus impactos e em duas dimensões. Uma dimensão organizacional, de que forma a inovação social gerou impacto, por exemplo, na forma de governança da organização, na relação de comando e também no nível institucional, como a organização também influenciou mudanças de leis, tanto municipais quanto estaduais, inclusive agora inserida numa lei de dimensão nacional. Foi dessa forma que, na verdade, também o importante é entender que a gente utilizou bem a coordenação da ação dos atores, que é algo importante na administração, para compreender a legitimação da inovação social. Além desses aspectos, a sua tese também abordou a questão da racionalidade nas organizações. E aí eu te pergunto sobre essa nova conexão entre racionalidade e sociologia pragmática no mesmo plano de análise, talvez? Essa talvez tenha sido a parte mais difícil de construção, de aproximação teórica de autores clássicos de racionalidade, com a proposta que veio da corrente que eu chamo de corrente de estudos da racionalidade, a partir do trabalho do professor Maurício, que forneceu a possibilidade de a gente fazer um estudo empírico em organizações sobre racionalidade, como a ação racional acontece. E a sociologia pragmática, ela apresenta a possibilidade de estudar a racionalidade através da fronese, que é uma proposta dos próprios autores de resgatar um conceito aristotélico de como o ator social delibera em situações variáveis utilizando uma ética. E os mundos são essas diferentes éticas na minha abordagem. A abordagem que a gente propõe, então, é entender elementos de racionalidade à luz desses diferentes mundos do Boltanski Thévenot. Você falou em dificuldades, ou melhor, em desafios. Eu penso em dificuldades do ponto de vista do pesquisador. Muitos dos pesquisadores provavelmente vão nos ouvir. Quais as principais dificuldades que você teria enfrentado para fazer essa articulação, uma tese desse tipo? A primeira dificuldade foi a gente não ter encontrado estudos que fornecessem referência de como aplicar a sociologia pragmática em processos de coordenação da ação em organizações, principalmente ligados à inovação social, que também é um tema mais recente de construção teórica pouco robusta. E essa dificuldade foi muito grande. O que nos apoiou bastante foi que os trabalhos, por exemplo, mais recentes da corrente do estudo de racionalidade já nos forneceram uma referência interessante de como compreender a ação racional por meio, por exemplo, da postura etnográfica. E isso foi muito importante para a gente estudar também a sociologia pragmática. E também houve o desafio de conseguir categorizar as convenções no texto, sem parecer que eu estivesse apenas contando uma história, mas interpretando de maneira adequada, à luz da sociologia pragmática e dos elementos de racionalidade, o fenômeno, né, da legitimação. Então, foram vários os desafios, não foi muito simples a gente conseguir. Você falou em postura etnográfica, e agora eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre a tua aventura no campo. Quais estratégias você utilizou para captar melhor os dados,
poder interpretá-los. Como foi Carlos Alberto Caran no campo? Você tinha uma organização muito antiga, né, muito tradicional, e como você se movimentou no campo? O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville foi a primeira corporação dessa natureza no Brasil, fundada em 1892. Eu comecei a contar a história dos seus fundadores antes mesmo deles emigrarem para o Brasil, que são predominantemente germânicos. E esse fenômeno, ele precisou de muitas pesquisas no arquivo histórico de Joinville para ser levantado. A própria corporação tinha documentos desde as primeiras atas em alemão gótico que a gente teve que traduzir, e a gente também utilizou entrevistas semi-estruturadas com membros da corporação, tanto do conselho quanto do efetivo, né, dos bombeiros, mesmo voluntários, contratados, e também utilizou a postura etnográfica em uma série de eventos ocorridos entre julho de 2013 e dezembro de 2013, envolvendo reuniões de conselho, envolvendo discussões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina acerca de projetos de lei que afetavam a Você acompanhou essas discussões? Presencialmente, na Assembleia. Eram sessões abertas, inclusive tive acesso aos vídeos e eu pude com mais calma rever os discursos e a postura e até a linguagem não verbal dos atores para poder interpretar o modo de coordenação da ação e a racionalidade. Carlos, como uma mensagem final deste vídeo, o que você recomendaria para os pesquisadores que se aventurassem a utilizar a estratégia que você utilizou, mas, sobretudo, a sociologia pragmática para o estudo das organizações? Eu acredito que a postura aberta, né, a compreensão do fenômeno, sem que haja um pré-julgamento de qual seria o modo de coordenação da ação, isso é muito difícil de fazer, porque normalmente a gente parte com um quadro de análise pronto e quer encaixar a realidade ali. E a sociologia pragmática, você vai ter que compreender a realidade a posteriori. Isso quer dizer o seguinte, você vai com as referências dos mundos, mas você vai, a partir da compreensão em profundidade do fenômeno, que você vai conseguir de fato interpretar, e mesmo com uma certa incerteza, que não dá para garantir, né, porque os participantes eles podem ter algum tipo de ação estratégica por trás da sua coordenação da ação, ou seja, podem estar efetivamente escondendo alguma coisa em relação à sua finalidade. Principalmente situação de disputa. Disputa, exatamente. Então, é complexa essa interpretação, por isso que é importante várias fontes de dados e várias formas de interpretar a realidade, né? Então eu recomendo essa abertura e uma atenção muito grande à situação, não somente ao discurso, né, não somente aos objetos e aos sujeitos, mas em geral ao contexto e à situação em que o fenômeno ocorre, para que tenha uma confiabilidade maior na interpretação. Carlos, muito obrigado pelo seu testemunho. Acreditamos que seja bastante útil para os pesquisadores que estão conhecendo a sociologia pragmática no campo da administração, e o nosso núcleo continuará a divulgar as pesquisas que estamos fazendo e tentando avançar nesse campo. Mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço.